Eu juro solenemente a todo ser vivo e a toda alma viva que agora vem a Era das Estrelas. Uma viagem de 1000 anos guiada pela sabedoria da lua. Aqui começa a noite fria que contempla tudo, alcançando o grande além. Até o medo, a dúvida e a solidão. Fala aí rapaziada, noob aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar sobre a Lore da Honey, uma das Lores mais divertidas, e sobre o final Era das Estrelas. Vai ser um vídeo onde eu vou unir os dois e vou comentar sobre os dois, porque os dois finais se completam, então é muito divertido. Eu vou explorar mais a Lore da Honey, porque é uma Lore muito grande, muito extensa, e porque é a Lore mais completa que nós temos aqui. É sério, tem alguns personagens que tem uma Lore tão solta, mas a Lore da Honey é tão completa que chega a ser diferente de tudo que nós estamos acostumados. Então vamos nessa que começa o vídeo. 明かりに導かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わるときその瞬間に知る Honey, uma das personagens mais interessantes desse universo, com a lore mais confusa e difícil de explicar. Sem dúvida é uma lore muito extensa e muito difícil, então vamos tentar explicar tudo exatamente nesse vídeo. Honey é filha da Rennala, a rainha da lua cheia, e Radagon, um dos guerreiros mais fortes das terras intermédias e um dos guerreiros mais poderosos. E também tem uma confusão na lore dele que eu acho muito doido também. Vou explicar isso mais pra frente, mas o negócio é doido. Antes de focar na própria lore da Honey, é necessário explicar meio que a lore de Rennala, metade e um pouquinho da lore da Rennala. Rennala é a rainha de Academia Lucaria, uma academia de magia desse universo, que buscam estudar meio que a magia e o poder natural. A essência do mundo natural, exatamente. É uma academia que busca conhecimento. Não buscam conhecimento de divindades, exatamente. Eles odeiam isso. Então, meio que quando a Marika alterou meio que a runa da morte nesse universo, aconteceu um pequeno problema. Meio que a Academia Lucaria não gostava. Estudiosos que buscam conhecimento da natureza, um grupo alterou meio que o conceito da morte, não gostaram. Iniciaram uma guerra entre a Academia Lucaria e o Vindel. O nome da guerra nunca foi definido exatamente. Na lore do jogo é dito que foi uma das guerras mais longas que nós tivemos na própria lore. E é dito que foi um conflito tão interminável que diziam que nenhum dos lados iria ganhar. Tanto que os dois lados estavam cansados. Durante essas guerras, Radagon ascendeu como um dos guerreiros mais poderosos, tornando os guerreiros mais importantes da própria Ordem Áurea, se tornando meio que um símbolo dessa batalha. É mencionado que Rennala e Radagon se enfrentaram em algumas batalhas, mas no final não davam em nada, eram batalhas muito demoradas. E decidir como os dois lados, nenhum dos dois lados ia concluir que dava de vencer a guerra, acabar com a guerra, com um casamento, exatamente. Foi meio estranho, mas era um casamento político. Meio que a Rennala iria se casar com Radagon e meio que ter um filho. Não era um casamento por amor, era um casamento por forças, para que essa guerra acabasse. Nenhum dos dois lados queria continuar essa guerra. E esse casamento originou alguns semideuses muito poderosos, dando origem a indivíduos tão poderosos como o próprio Raikades, que é um dos maiores inquisidores desse universo e um dos inquisidores mais poderosos que nós temos conhecimento. O grande general das estrelas Radan, que nós conhecemos como um dos indivíduos mais poderosos, e a Honey, que é a personagem que nós vamos falar sobre a lore dela, que é uma das personagens mais poderosas entre eles. Diferente dos seus irmãos, a Honey nasceu com um talento natural à magia. Realmente ela tinha talento às magias das estrelas, as magias de sua própria mãe, representando que a Honey nasceu com o talento natural de sua mãe. O Radan nasceu com um talento meio parecido, só que o Radan nasceu para as magias gravitacionais. O Radan era um mestre das magias gravitacionais. A Honey é o contrário, ela é um mestre em qualquer outro tipo de magia, sem ser a magia gravitacional. Mas além desse talento absurdo, Honey nasceu o Império, um dos indivíduos mais poderosos desse universo. O Império é um indivíduo, um candidato a meio que a ser um deus desse universo, um conceito para ter o próximo deus. Um deus, uma divindade exterior, precisa de dominar as terras intermédias, é necessário que ele tenha um Império, que seria meio que uma força política e força espiritual. Meio que o Império ele vive nos dois mundos, ele é meio que o consórcio entre o deus. Resumindo, ele é meio que um conceito entre o Deus e a divindade. É meio difícil de explicar exatamente. É como se ele vivesse ao mesmo tempo no mundo dos deuses, mas ao mesmo tempo influenciado por esse Deus. Ele mais ou menos faz as ordens que o Deus exterior manda. Mas por ser um império, a Honey recebeu a ordem dos dois dedos, recebendo um guardião chamado Boyd. Meio que ele deveria vigiar a Honey. Meio que esses guardiões são feitos para
meio que vigiar os impérios e impedir que eles sigam outros deuses, como se fosse uma ordem maior, impedindo que outro deus exterior ande nas terras intermédias. Meio que eles impedem que outro deus exterior tente tomar o lugar desse deus exterior. Mais ou menos os impérios são isso, são um candidato meio que o deus desse mundo, ou a seguir um deus exterior. Para Honey, o motivo de ser um império era uma tortura. Ela odiava o fato de ser um império, porque para ela só era um ferramenta de um deus exterior, porque os deuses exteriores veem os seres como ferramenta, só para ela exercer sua vontade. Então para a própria Honey, ela era só vista como uma ferramenta. Sem contar que a Academia Lucaria, por algum motivo, odeia todos os seres ligados à divindade, porque eles entendem que as divindades são perigos externos, seres que não deveriam existir nesse universo, mas existem. Meio que a Academia Lucaria são os ateus desse universo. É mais esquisito que pareça, mas são isso. Enquanto a Honey crescia, sua mãe via quanto ela era genial. A Honey era tipo um gênio das magias. Ela criava várias magias e usar magias de um jeito muito fácil. Tanto que sua mãe impressionou. Em algum período, a Honey conheceu a bruxa Gélida, meio que sua mestra. Foi a outra mestra de Honey que ensinou muitas magias interessantes. Tanto que a própria roupa da Honey é uma homenagem a essa bruxa. Ela foi uma bruxa muito poderosa que existiu nas Terras Intermédias. Mas não existem muitas menções sobre ela, quão poderosa ela seria. Em algum momento, a mãe da Honey apresentou o deus exterior da lua para ela, e meio que apadrinhou ela. Meio que a Honey deveria ser de sua mãe como uma próxima deusa da lua, obedecendo esse deus exterior. E a própria Honey concordava, porque a ideologia da Honey batia muito com a ideologia desse deus exterior, por causa da criação dela. A vida da Honey era só isso até acontecer a grande marcha dos Maquados. O evento que mudou todo esse universo e foi um dos eventos canônicos desse universo. Resumindo, uma das maiores confusões desse universo. A Grande Marcha dos Maquados foi um evento onde meio que a Marika removeu a graça do Horaú, removendo a graça dele e de todos os seus guerreiros. Só que isso causou uma confusão na Tevri e por algum motivo, alguns seres que não eram meio que guerreiros tiveram sua graça removida. Sim, meio que foi uma confusão que afetou inúmeros seres. Então certos seres que acordaram um dia não tinham mais sua graça. E meio que por causa disso, muitos seres partiram dessas terras intermédias, meio que rumo às terras distantes. Devido a isso, um espaço ficou vago, meio que alguém teria que ocupar o espaço de Horaú. E isso foi o Radagon. Resumindo, a Marika pediu que Radagon e ordenou que Radagon substituísse Horaú em seu lugar, tornando o segundo Elder desse universo. E Radagon obedeceu. O problema é que causou uma confusão bizarra na família da Honey. Meio que a mãe da Honey desenvolveu uma paixão por Radagon, um problema que resultou. Meio que a Honey viu toda a sua família ser destruída por causa dessa decisão. Algo a mencionar que Radagon, após ser erguido a Elderworld, seus filhos se tornaram semideuses. Honey e seus irmãos meio que se tornaram indivíduos conhecidos como semideuses. Um cargo maior. Mas ninguém entende por que subiram a semideuses através disso. Porque não faz nem sentido nem na lore nem no próprio universo. Porque só porque ele subiu de cargo, seus filhos subiram para semideus. É meio aleatório, sinceramente. Após todos esses eventos, Honey decidiu criar sua vingança. Literalmente ela iria se vingar. Ela precisava se livrar do controle dos dois dedos, então planejou um plano junto com as facas negras para criar um jeito de roubar meio que a Runa da Morte. O que é a Runa da Morte desse universo? É literalmente o conceito da morte. A Runa da Morte é o único jeito meio que de um ser vivo morrer nesse universo. É um item que garante meio que a morte. É a própria Runa desse universo. O item que alterou todo o conceito da morte. O que são as facas negras? As facas negras nesse universo são um grupo de assassinas de uma antiga cidade chamada Nokron, que lutou contra a Tevri. Nokron foi contra a Tevri e fez coisas proibidas, feitiços, coisas proibidas, e por isso foi afundada. As facas negras são um grupo dessa cidade antiga que planeja se vingar da Tevri, por isso eu acho que ajudaram a Honey na lore dela. Nunca entendemos por que as facas negras tentaram ajudar a Honey na sua vingança. Nunca foi explicado isso na lore, mas é algo que é muito confuso, sinceramente. Graças ao conhecimento de Nokron, que a Honey conseguiu fazer todos os rituais para a ascensão dela. Todos os planos, tudo o que aconteceu foi graças às informações que ela achou em Nokron, porque Nokron estudava informações proibidas desse universo. Um local de estudos proibidos. Eu não vou focar tanto nessa parte da lore, porque Nokron é uma lore muito confusa e muito complexa de entender. Para quem não entende totalmente o plano da Honey, é que o plano da Honey é meio que criar um ritual de ascensão, meio que se tornar um deus e se livrar do controle dos dois dedos. A carne é algo fácil de ser controlado, como é próprio mencionado na lore. Mas a alma não, a alma nunca deve ser controlada. Por isso ela planeja meio que se livrar do seu corpo. E ao mesmo tempo criar um ritual de ascensão, para meio que se tornar um próximo império, ou um deus exatamente. Meio que subir a Deus. O que foi a Noite das Facas Negras? Praticamente a Honey meio que matou seu irmão. Meio que ela criou uns itens usando Runa da Morte chamadas Facas Negras, que era um ritual macabro de ascensão, mas ao mesmo tempo era um ritual
que recriava o portão da divindade. Literalmente a Honey estava criando um ritual de ascensão de divindade. Ela não entendia tão bem, mas ela criou literalmente um ritual para ela se tornar o próximo deus desse universo. Agora vamos focar na Noite das Facas Negras. A Noite das Facas Negras foi quando o semideus Godwyn morreu. Honey planejou matar o Godwyn porque era o filho favorito de Marika, literalmente para destruir a família de Marika, assim como a Marika fez na família dela. Então ela ordenou que na noite as Facas Negras atacassem Godwyn, onde inúmeras Facas Negras atacaram Godwyn com a runa da morte e meio que conseguiram matar ele. E ao mesmo tempo a Honey iria morrer em alma. Literalmente um ao outro os dois iam morrer de um jeito ou de outro, mas um ia morrer só em corpo e o outro iria morrer em alma, criando um ritual de ascensão. E a Honey finalizou seu ritual de ascensão, tornando um semideus. Só que o problema é que ela teve sua alma meio que aprisionada numa boneca. Honey literalmente conseguiu criar todo o plano e finalizou. Parte dos planos de Honey se cumpriram, mas ainda faltavam outras partes, como derrotar os dois dedos e meio que conseguir um guerreiro forte para que conseguisse realizar o seu sonho. Finalmente criar a Era das Estrelas. A era que os deuses não existirão, ou a era que todos os seres serão livres. A verdadeira liberdade desse mundo. Para Honey, essa é a visão de sua liberdade. Eu acho bem interessante essa visão de mundo da Honey, porque é bem diferente das dos outros personagens que nós vemos. E é muito oposta à ideia do Mikla. Porque a ideia do Mikla é criar um mundo com seu poder, meio que criar um mundo falso, uma falsa país. Mas será que a era da Honey será tudo isso mesmo? Algo interessante é que para Honey só faltava matar os dois dedos, só tinha um jeito de conseguir matar os dois dedos, Nokron. Nokron tinha descoberto um jeito de matar os dois dedos, uma arma, uma lâmina, a lâmina feita para matar dedos. E a Honey usaria isso, mas os dois dedos foram mais espertos que a própria Honey e botaram um Radan para proteger a cidade de Nokron, impedindo que qualquer ser acessasse a cidade. Então a Honey precisava de um macuado poderoso o suficiente para derrotar meio que o General das Estrelas, Radan, ou algum indivíduo muito poderoso. E aí que entra nossos personagens. Nossos personagens têm que cumprir esse trabalho, meio que conseguir matar o General das Estrelas. Só que eu acho interessante que a Honey nunca pede pra nós fazer isso na Ori, porque a Honey nunca pede isso pra nós. Ela permite que nós sigamos nosso caminho, nós escolhemos seguir ela ou cumprir esse objetivo. Diferente dos outros personagens, ou da própria Ori. Da própria Ori do Mikela, a Honey permite que nós escolhemos. Teremos uma escolha. Mikkel é o oposto, ele não quer uma escolha. Ele finge que você tem uma escolha, mas não tem uma escolha. Eu acho interessante isso, porque a Honey realmente dá liberdade àquilo que ela prega. Depois de nós conseguirmos meio que derrotar Radan e conseguir a arma capaz de matar os dedos, é necessário nós levarmos para Honey, onde a gente vai precisar matar o Boyd. Por mais que o Boyd fosse um servo fiel a Honey adorasse ele tinha um pequeno problema, ele era manipulado pelos dois dedos. O próprio Boyd sabia que iria morrer uma hora ou outra, e é necessário. Nosso macuado é necessário fazer uma parte muito difícil que é matar o Boyd. Um momento bem triste da Ori e do Boyd. Eu preciso fazer um vídeo sobre a Ori do Boyd, porque é uma Ori que eu gosto bastante, mas deixo isso mais pra frente no canal. Após matarmos o Boyd, nós vamos para o Pico de Observação Estelar, onde nós encontramos a Honey toda ensanguentada junto com o corpo dos dois dedos. Finalmente ela conseguiu matar os dois dedos e cumpriu aquilo que ela prometia prometido. E assim ela pede que nós seremos o consórcio dela. Literalmente nós cumpriremos o papel de A Honey pede que nós servimos ela como seu consórcio e a gente serve. Finalmente chegamos ao final do jogo, onde nós faremos a Era da Mudança. E finalmente a gente consegue cumprir meio que o papel do nosso macuado, criar a Era das Estrelas. Uma era que será difícil no início, uma era que será complicado, uma nova era, uma nova ideia para esse mundo. Será que será só repetimento do ciclo? Porque o que nós sabemos é que a era da Marika começou do mesmo jeito. Foi um ciclo de ódio sem fim. Começou com Jarros e terminou numa era terrível. Será que essa nova era de Honey será diferente? Ou será só um repetimento desse ciclo externo? É interessante porque todo esse ciclo, tanto o ciclo de Honey quanto o ciclo de Marika, começaram com ódio. Será que é só mais um ciclo sendo repetido? Uma ideia? O ódio sempre levará a mais uma era de destruição? Ou será uma era de liberdade? Será a nossa prisão final? Ou a liberdade eterna? Não sabemos. A questão é que essa Ori é uma das minhas Ori favoritas por causa disso. Porque ao mesmo tempo ela faz muito paralelo com Ori de outros personagens. Ao mesmo tempo comentando sobre muitas coisas interessantes nesse universo. Eu sou o Noob e esse é o final do vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Planejo fazer mais vídeos. Falou aí, rapaziada.